esta oportunidade, tendo em vista, hoje é o nosso ainda vamos ter mais 2 estudos falando acerca do mover do Espírito Santo. E é uma coisa boa, irmão, a gente estudar falando sobre o mover de Deus em nossas vidas. E a adoração, ela é a chave que move montanhas quando nós chegamos na presença do Senhor Jesus. Nós temos estudado em um texto, temos lido um texto da palavra de Deus. Vou tomar por base o versículo onde nós recebemos da parte de Deus e foi nos colocado para a gente trazer uma palavra da parte do Senhor. Versículo 18, Efésios capítulo 5, versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, pois isto leva a devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. E outra versão diz: e não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, meus irmãos? Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então temos, irmão, um assunto da palavra de Deus, carta escrita à igreja de Efésios, uma igreja que Paulo ele teve muito cuidado para trazer ali uma palavra. Se você viu o versículo que nós decorremos, uma igreja que estava necessitando assim de ter uma comunhão com Deus, uma aproximação mais a Deus, assim como todas as cartas que Paulo escreve. Ele escreve essa carta aos Efésios e ele traz este assunto em que os crentes de Efésios não se embriagassem. Tanto Paulo traz essa palavra no sentido espiritual como no sentido material. E nós vemos que nós recebemos aqui um tema que fala cheios do Espírito. E a palavra que nós lemos aqui, não vos embriagueis. E nós vemos na vida secular, Paulo estava ali contando, trazendo essa palavra para a igreja de Efésios, porque ele queria tanto trazer essa palavra num termo espiritual, mas também num termo material. E nós também escrevemos aqui algumas coisas aqui da palavra do Senhor. Primeiro ponto, não vos embriagueis com vinho. Aí diz assim, o vinho é já citado no Antigo Testamento, mais precisamente Gênesis capítulo 9, versículo 20. Vamos ler o versículo para nós meditarmos que o vinho ele já vem desde o princípio. Este vinho, que eu estou dizendo, esse vinho não é no sentido espiritual, esse vinho é o vinho mesmo que eles tomavam naquela época. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo 9 e o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: e sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda. Aí diz assim, versículo 22: e Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estava do lado de fora. Nós vemos aqui já desde o início que a Bíblia já está dizendo aqui que a embriaguez ela traz alguns transtornos na vida material. Aqui é o vinho mesmo material, né? E este homem ele tomou ali o vinho e ficou totalmente transtornado, ou perdeu ali a sua visão espiritual e material. Ele saiu de si. E eu estava aqui vendo, ponto A, beber vinho já significa perder o equilíbrio. Então nós vemos que, sendo um agricultor, passou a plantar uma vinha e bebendo vinho se embriagou. Nós vemos que ele já vê que Noé passa por esta dificuldade. Por quê? Porque ele deu lugar ali a essa situação. Talvez essa é uma palavra que você possa entender agora no momento, mas isso aqui é falando na parte
material. Então este vinho ele já vem trazendo dificuldades já desde o Gênesis. Então Paulo ele vem trazer esse assunto para trazer para o povo de Éfeso, tanto na área esse materialmente, porque o povo de Éfeso estava se aprofundando também na bebida, no vinho ali naquela época, e Paulo precisava trazer algumas orientações para o povo de Éfeso. E diz a Bíblia aqui que o beber o vinho ele tira um equilíbrio. A pessoa fica desequilibrada, a pessoa fica sem noção. Então foi o que aconteceu ali naquela época. Nós vemos que Paulo já estava ali alertando o povo de Deus ali naquela época, na igreja de Éfeso. E hoje não é diferente, né, irmão? Trazendo para os dias de hoje, para a nossa área, não material, a área material também, mas nós estamos falando para crente. Nós temos que ter também esse cuidado na nossa área espiritual. Quando o Paulo está querendo dizer, não se embriaguem com esse vinho que é a contenda, é o vinho, muitas vezes, espiritual aí que vem para querer tirar o nosso equilíbrio espiritual. Amém, meus irmãos? Tirar a nossa visão espiritual, porque vem essas batalhas espirituais. Então, quando nós se embriagamos com uma coisa, essa embriaguez, é muitas coisas que existem na nossa vida. É uma palavra torpe, é uma palavra contrária àquilo que a gente segue da palavra de Deus, é um pensamento ao contrário, é uma seta maligna que vem. Tudo isso é embriaguez que vem sobre nós, e nós, através dessa palavra, tira o nosso equilíbrio, tira a nossa visão do céu. Era o que acontecia com a igreja de Éfeso. Glória ao nome de Jesus. A parte A, a parte B. Beber vinho é perder também a sensibilidade. Amém, irmão? Também aqueles que bebiam vinho naquela época, eles perdiam a sensibilidade. E mesma coisa hoje, né? No primeiro ponto, né? Beber o vinho perde o equilíbrio. E é um perigo quando o crente ele perde o equilíbrio, né? Quando aquele crente é centrado na palavra, aquele crente é centrado na oração, aquele crente é centrado no Espírito do Senhor, né? Sempre que ele vai fazer uma coisa, ele pede direção a Deus, aquele homem é centrado. Mas quando ele vai se embriagando com alguma coisa, ele primeiro perde o que, irmão? O equilíbrio. Esse desequilíbrio, ele perde a visão de onde ele vai e para onde ele ia. E é um perigo quando a gente perde o equilíbrio. E foi o que aconteceu com este homem. Diz assim, a epígrafe diz lá no Gênesis capítulo 9, versículo 20, não é pronuncia a bênção e a maldição. E bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua casa, então dentro da sua tenda. Então, ele perde ali o equilíbrio, então ele quebra ali um mandamento. Naquele momento ali, ele quebra algo que ele não podia fazer aquilo. Mas por causa da bebida e da embriaguez, ele quebra aquilo ali, quebra um pacto, quebra um mandamento naquele momento. Então Paulo ele traz isso aqui também para a igreja de Éfeso, já depois, lá na frente. Então eu estou aqui querendo explicar que isso já vem já desde o início, não é coisa nova, já vem de lá de baixo. Amém, meus irmãos? Então Paulo é tanto que nasceu aqui, né? Para que a gente tenha esse cuidado. Então, o povo de Corinto ele também tinha essa preocupação. Em vez de ele ir para a Santa Ceia, para se preocupar com a sua vida espiritual, estar ali, eles iam para se embriagar, e de repente, irmão, aquilo que era para ser um culto, uma adoração, tornava-se ali uma bagunça. E Paulo vinha ali, né, com aquela palavra, né? Quem tiver fome, coma em casa. Examine-se, pois, come assim mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Mas aquele que come e bebe esse cálice indignamente, come e se bebe para a sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. Então Paulo estava ali explicando ali o povo de Coríntios que ele tinha que ter cuidado, que ele tinha que ir para a Santa Ceia, ele tinha que ter ali a reverência, o cuidado, né, irmão, para não vir com a visão do vinho ou da comida, porque muitos ali iam nessa visão. E Paulo foi para explicar a eles que tivesse cuidado. Quando fosse para a casa do Senhor, para a Santa Ceia do Senhor, fosse com o coração limpo, com o coração puro, né? Com a dedicação, com aquele sacrifício a Deus, para que Deus pudesse receber o seu sacrifício. Então, ali naquele momento ele perde o equilíbrio, fica nu, perto do seu filho. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo número 22. De campo
pai de Canaã, vendo a nudez do pai, que era o seu pai, né? Foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram a capa e puseram-na sobre o seu próprio ombro, e andando de costas. Você veja a referência, né? A referência, né? Porque ele não podia ver a nudez ali do seu pai. Ele andaram de costas, cobriram seu pai e foram ali de costas levando seu pai para que não pudesse ver a nudez. Então era algo ali, ele quebra ali um pacto naquele momento. Ele peca contra Deus. Por causa de quê? Por causa do vinho. Desse vinho que Paulo estava querendo explicar. Amém, meus irmãos? Então era o cuidado. E Paulo estava trazendo, irmão, aqui esta palavra para Efésios, para que os Efésios tivessem cuidado com isso. Tenha cuidado. Então a primeira coisa que acontece, perde o equilíbrio. Aquele não perdeu o equilíbrio. E também o beber o vinho perde a sensibilidade. Lê comigo que irmão, esse aí. Provérbios capítulo 23, versículo 35. O irmão aí com a voz bem forte, o Cleves aí tem uma voz forte, sabe? Provérbios capítulo 23, versículo 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tentarei a buscá-la outra vez. Bateram nele, foi o quê? Ele não sentiu frequência. Ele perdeu o quê? A sensibilidade. Então os provérbios aqui já estavam dizendo, aqueles homens que estavam bebendo, se embriagando, eles bateram mesmo, não estão sentindo nada. Sabe o que é isso? Perderam a sensibilidade. Isso aqui na área material. Mas Paulo estava trazendo aqui para os Efésios na área material, mas também ele estava dando ali a palavra espiritualmente. Amém, meus irmãos? Dizendo assim que essas embriaguez, ela traz você não sente a sensibilidade da palavra. A palavra vem, mas ele não sente, irmão, não sente mais. Por quê? Alguém está dizendo, não vá por aqui, mas ele por não ter sensibilidade, por estar embriagado com alguma coisa daqui dessa terra, ele não sente que está ali naquela situação. Por quê? Quando alguém está andando em caminho errado, é um perigo assim, quando a gente vai chegar lá e vai dar uma orientação. Sabe o que acontece? Ele não sente a palavra, ele não guarda aquela palavra. Por quê? Porque ele está embriagado com esse vinho aqui, irmão. Esse vinho que há uma contenda. Amém, meus irmãos? Então temos que ter o cuidado. E Deus, usando aqui Salomão, trazendo essa palavra, Provérbios capítulo 23 e o versículo 35, é uma palavra tremenda, irmão. Eu estava meditando e eu disse, meu Deus, é verdade mesmo. Às vezes a gente passa na rua, né, vê aqueles homens naquela situação. Então, ali ele não está ligando para casa, não está ligando para nada, né? Mesma coisa no âmbito espiritual. Amém, meus irmãos? Que nós tenhamos cuidado para nós não nos embriagarmos com alguma palavra. Amém, meus irmãos? Isso é palavra, qualquer palavra, né? Às vezes alguém chega para você, tu és uma bênção, tu és isso e aquilo. Então, se a gente não souber receber aquela palavra, a gente vai, né, mano? Mas sabe, comigo me pregou, meu Deus do céu. Mas você estava nos Gideões. Mas a gente tem que entender que é Deus que dá a palavra. Amém, meus irmãos? Eu acredito que nosso irmão Isaac, ele percebeu que é a direção do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que manda a palavra. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Então a gente não vai usar aquilo ali para nos engrandecer por alguma coisa, porque nós não somos nada. Nós não temos nada. Né? Quando Deus usa você, usa eu, em alguma situação, é Deus que é glorificado, é Deus que é exaltado. Sabe por quê? Porque se a gente se embriagar com alguma palavra, aquilo ali vai entrar na nossa mente e traz para nós, sabe o quê? A gente primeiro perde o equilíbrio. Se desequilibra, vai achar que pode, vai achar que tem, se desequilibra. E quando traz o desequilíbrio, ele perde a visão que estava. Você já viu uma pessoa desequilibrada? Ele andando, já viu um bêbado andando no caminho? Ele não tem noção do espaço, ele não tem noção da situação. E essa embriaguez que Paulo estava querendo dizer é que eles tivessem cuidado com as palavras, com as coisas que sobrevivem sobre eles. As palavras que quando entra aqui e ela for para o coração, a gente vai sofrer por essas palavras. E a gente tem que pegar e peneirar.
A gente vê o nosso irmão no antepassado, ele dizendo com 2 sacos, um furado e um inteiro, um costurado, porque o que é rico vai para o saco furado. Amém, meus irmãos? Porque a gente tem que ter cuidado. Nós não somos super crentes. Às vezes, se você não vigiar, vem umas palavras que tiram o seu equilíbrio, irmão. Tira o seu equilíbrio. Se você não estiver equilibrado com Deus, na palavra do Senhor, a gente sai perde a noção. E depois que perde o equilíbrio, ele vai perder o quê? A sensibilidade. Ele já não sabe o que está fazendo. Ele já não tem noção do que está acontecendo. É uma palavra aqui que a gente às vezes pensa assim, né? Mas hoje é mover do Espírito. Mas é o que tem na palavra aqui, o que eu li aqui, que eu entendi, é isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho que ter cuidado com aquelas palavras que vêm, porque às vezes vem para tirar aquilo que a gente tem. E essa palavra está conosco aqui nessa noite, dizendo assim: tenha cuidado com o vinho que a contenda. Aleluia. Tem pessoas que é sempre ao contrário daquilo que a gente faz, né? Vamos fazer assim. Eu trabalhei numa campanha, não foi aqui? Também não vou dizer onde foi. Eu trabalhei com uma pessoa que eu dizia assim: vamos fazer assim. Ela dizia assim: assim não vai servir, não, só serve assim. Eu disse: pense em trabalhar com uma pessoa que vai ao contrário daquilo que você quer. Mas eu sempre tive um cuidado de não combater. Por quê? Eu estava andando pelo Espírito, irmão. Mas teve um dia, a irmã Elisama sabe, eu saí do Espírito, irmão. Saí do Espírito. Eu saí do Espírito. Teve uma vez que aí ele foi colocar um fardamento. Aí nesse dia eu disse: o fardamento é assim. Aí tá, vai para lá. Aí aquela irmã que era nossa, que era uma das de lá, né? Daquela irmã que nós fazia parte. Aí ela chegou e disse assim: eu não gosto dessa cor. Minha cara, Jesus, nesse dia eu estava crente, irmão. Estava mais crente que a gente. Isso são palavras que vêm. E se a gente tiver equilíbrio e não estiver preparado, irmão, a gente sai da graça, irmão. Sai da graça. Isso já vinha. Aí nesse dia eu disse: hoje não tem como não. Aí lá tinha mais 3 que eu. Aí eu disse: irmão, tá certo, você não gosta não, né? Aí eu disse: o senhor, irmão, o que é que o senhor acha dessa cor? Eu caio tocou, e a senhora tocou, e eu tocou, a senhora, irmão, perdeu. Então nós 3 ganhou, a senhora perdeu. Poxa, ela de perder ficou cinza. Aí acontece isso aí, irmão. Aí às vezes tem que tomar um pulso para fazer a vontade do Senhor. Mas sair da graça, não sai da graça. Pois é, irmão, que sai da graça. Aí a irmã Elisama disse: meu Deus, eu nunca vi isso assim. Meu Deus, eu nunca vi isso assim. Jesus, tem misericórdia. Porque tem gente, irmão, que está no mundo. Porque a gente sabe, irmão, que a gente está aqui dentro da igreja, mas aqui não só tem trigo, não tem joio aqui dentro também. E o joio vai muita coisa aqui dentro. Você pode dizer: aqui está tudo trigo, só tem trigo. Ele está lá, tem tudo trigo, só trigo. Que a gente possa fazer força para ser trigo. Mas se for joio, Jesus transforma joio em trigo, Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Que a gente possa ter palavra, irmão, sempre para crescer, prosperar. Porque tem gente, irmão, que só vem com palavra ao contrário, só negativa. Tem pessoa que só vem com palavra negativa. Não vai dar, não tem condição, não vai ser, não vai ir, não vai. E você, se não tiver equilibrado, se você não tiver sensibilidade do Espírito, tiver sensível ao Espírito Santo, a gente cai também. Vai, Renato. Glória a Deus. Renato. Acho que não vai para frente, não. Senão o Ceará vai não. Está pensando o quê, irmão? Não, o Ceará vai para frente, não. Acho que vou voltar para frente dele. Irmão, se a gente não tiver com convicção do céu, as palavras torpem, ela vem e tira, arrebata aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que Deus colocou. Não acredito em nenhum aqui. Nós estamos aqui, viemos por acaso.
Mas o que veio de palavra para dizer a você, não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer. Mas a gente está crendo que o Senhor vai fazer milagre. Porque a fé não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente não está vendo. E outra coisa, irmão, Deus está nos preparando aqui espiritualmente. Não é materialmente, não é com a quantidade de pessoas, não. Deus está nos preparando espiritualmente para amanhã a gente tratar pessoas. Aleluia. Então tem que vir pessoas que venham somar com as palavras. E aí, já como é que vai dar certo, Renato? Vamos embora, vamos fazer assim, vamos fazer tudo de pregação, vamos fazer vigília, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai dar tudo certo, rapaz. Jesus vai operar. E de repente Deus vai operando, vai fazendo milagre. Sabe isso? É palavra, irmão. Não é essa palavra que vem contendo, é palavra espirituais que vai crescer espiritualmente. O que é ruim, bota não sabe furar. E a gente tem que pegar o trigo bom e pegar o joio e meter pau no joio mesmo. É palavra dele, irmão. Palavra nela. Diga amém. Amém. Então Paulo ele teve esse cuidado de trazer essa palavra para a igreja de Efésios. Aí Provérbios 23 e 35. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Quando eu vou despertar? É uma pergunta, né? Quando eu vou despertar? Então você vê que esse vinho, essa embriaguez, traz sono, traz fadiga. Por quê? Porque aquela palavra vem negativa, e se você não tiver o cuidado, aquela palavra tem um impacto na nossa vida, na vida espiritual. Amém, meus irmãos? Amém. Tem um impacto na vida espiritual. Passamos um tempo, né, indo lá para Peixinho. Então era uma batalha espiritual na nossa vida. Quando chegou e olhava assim, isso vai dar certo, não vai, não vai. Mas a gente tinha convicção, estava arraigado no nosso coração. Aleluia. Alguém pensou que a gente não estaria aqui, mas a palavra de Deus estava sempre nos renovando, dizendo assim: eu estou com vocês, eu estou nesse negócio, vai para frente, vai acontecer. E hoje a gente está aqui porque Deus preparou este lugar para que a gente esteja aqui. E através da gente aqui, ó, tem Renato, tem a família de Renato, aleluia, tem a irmã Lia, tem a irmã Jás, né, irmão? Então tem o amado aqui também que está conosco também. Então isso, irmão, é a obra de Deus. Mas as palavras que vêm negativas, se a gente fosse absorver, aonde a gente ia chegar? Que a gente possa sempre ter palavras, irmão, de crescimento. Porque Deus nos chamou para dar a palavra. Mas o ciclo da oração irmão, o ciclo da oração vai dar tudo certo. Porque se a gente é homem de Deus, se a gente é mulher de Deus, a gente, tudo aquilo que a gente fala não acontece. Você acredita que aquele dia a gente profetizar acontece? Tem tanto poder isso aqui, ó. Ele disse: tem poder de incendiar o bosque. Não tem poder de a gente pregar ou a gente falar aqui uma palavra e lá onde está o pecador, vai lá, salva ela e bota aqui na comissão. Bota não, irmão? Coloca, irmão. Jesus tirou a gente lá do chato de igual, não nem servir. Então, para se encher do Espírito, a gente tem que nos blindar dessas coisas aqui. Tem que nos cuidar dessas coisas aqui. Porque esse vinho que a contenda, estas palavras que vêm negativas, ela tira o nosso equilíbrio, tira a nossa sensibilidade. E em terceiro, beber o vinho também faz a pessoa depender daquela situação. Não é assim? Ele toma aquele vinho e depende daquilo ali. Ele torna dependente. Então ele vive por aquilo. Aquilo alimenta ele. Aquilo alimenta ela. E a gente não pode se alimentar dessas coisas. Isso aqui eu estou falando materialmente, mas também para a igreja dessa noite eu falo espiritualmente. Tem coisa que vem para querer alimentar, irmão. Mas Deus está dizendo para você: não se alimente dessas palavras. Não aceite as palavras negativas, as palavras torpes que vêm para tirar a nossa visão espiritual. Porque nós estamos aqui para sermos cheios do Espírito e não das palavras do
Diga amém. Então ele depende. Também torna uma pessoa dependente daquilo ali. Tem pessoas que assim, né, irmão? Né, irmão? Tem pessoa que assim, vai conversar com ele. Ele não conversa sobre a palavra. Ele não conversa sobre os louvores. Ele só vem reclamar. Ele vem apontar. Ele só vem dizer tudo negativo, irmão. E esse tipo de pessoa, quando ele traz essas palavras, também traz negativa para a gente. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo, para mim dizer também, traga palavras de crescimento, palavras que vai para frente, vai acontecer. Isso é até na nossa vida espiritual, né? Como na nossa vida espiritual, mas também dentro da nossa própria casa. A pessoa, irmão, uma esposa chegar, filho, acho que não vai dar mesmo não. Meu filho, acho que não vai acontecer não. O sangue de Jesus tem poder, irmão. A palavra vai ser, vai acontecer, porque o Espírito de Deus está na nossa casa, está aqui e vai fazer milagre. Vai acontecer sim. A palavra, irmão, é de crescimento e não de retorno, de falta. Vai acontecer. Diga amém. Amém. Vai acontecer. Então a palavra de Deus era isso na nossa vida. Então para a gente ser cheio do Espírito, a gente tem que nos preparar. Então Paulo estava dizendo, cheio do Espírito é muito bom, né? Seja cheio, né? Seja cheio. Mas Paulo estava tendo aqui o cuidado, mas se tenha cuidado com as palavras. Não se embriague. Porque esse vinho aqui tira o seu equilíbrio. Esse vinho aqui tira a sua sensibilidade de quê? De ouvir a palavra. Esse vinho aí, ele deixa você dependente. Aleluia. Glória. Mas nessa noite o Espírito do Senhor está nos orientando, dizendo assim, a gente não pode perder nada disso aqui. Glória. Eu quero me encher do Espírito. Encher de palavras, irmão, de crescimento da parte de Deus nesta noite. Vamos ler o versículo aí? Isaías capítulo 5, versículo 11. A pessoa torna dependente daquilo ali. Paulo estava orientando ali a igreja. Isaías capítulo 5, versículo 11. Quem vai ler? Sim. Acho que se levanta pela manhã. Você veja que na vida material é a bebida, mas na vida espiritual é a pessoa que está na sua casa, né? A pessoa só fala, né? Rapaz, não sabe o que aconteceu, só desgraça. Você imaginou, irmão? Tem pessoas assim? Tem, irmão. Mas quando tem aquela pessoa que é crente, irmão, é um crente avivado, é um crente cheio do Espírito, ele vai na sua casa. Vamos cantar logo 3 aqui. Glória. Eu não sei a situação que está passando, irmão, mas vamos cantar 3 hinos. Já que não fazer um mover aqui, aí canta 3 hinos, aí de repente vamos ler a palavra. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Vamos orar um pouquinho aqui, vamos orar em tudo. Eu sei que tua situação está difícil, mas Deus vai te dar vitória, irmão. Deus vai te dar vitória, irmão. Deus não vai deixar nessa situação, não. Isso é crente cheio do Espírito. Porque eu estava tão angustiado, mas quando tu chegou na minha casa, eu estou alegre agora, porque tu está cheia do Espírito. Aprenda, irmão, aleluia. Traga palavras que venham trazer crescimento espiritual na casa de alguém. Mas se alguém tiver com essa situação aqui, daqueles que de manhã já pega se embriaga, por quê? Com essas palavras. Materialmente é com a bebida, mas espiritualmente é com essas palavras da embriaguez. E o que acontece? Dependência. Ele depende daquilo ali. Ele só vive para aquilo ali. Na mente dele, todas as palavras só vêm para a mente dele, aquilo ali. Nunca é de crescimento. Até Esther caiu com a palavra. É sério. Amém, meus irmãos? Que a gente, quando for visitar alguém, a gente vai ter palavra, louvores. Paulo fala aqui. E a igreja de Efésio estava
precisando disso aqui, irmão. Estava se embriagando materialmente, mas o Espírito Paulo está querendo trazer espiritualmente para vocês. Tenha cuidado. Cuidado para se falar com esse livro de a contenda. Tenha cuidado. Glória a Deus. Equilíbrio, sensibilidade, dependência. E essa dependência torna-se o quê? Um vício. Círculo vicioso. Ele não vem sem nada certinho. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja do Senhor e que nós possamos ter cuidado, brindar nossos ouvidos, não aceitar a palavra contrária na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja do Senhor. Sempre palavra positiva. Tem irmão aqui que a gente sabe, irmão, é palavra positiva. Se a gente para perto dele, é palavra sempre positiva. Se você nunca vai ver, irmão, chegar para você assim, chegar na sua casa, ou para vocês assim, não vai dar certo não. Eu vou dizer a você, vai dar certo. Por quê? Porque a gente anda pelo Espírito de Deus, irmão. Aleluia! Deus nos chamou para profetizar na tua vida, na tua família. Bênção de Deus, bênção de Deus. E é bom, irmão, de fazer isso, sabe por quê? Porque quando você chegar na casa, pode entrar, irmão, aqui você tem espaço. Mas aquele que vem para trazer palavra contrária, pode ficar por aí mesmo. Eu trato lá da porta para lá. Disse, irmão, você quer o quê? Não, pronto, resolveu, pode-se embora. Porque não vai orar. Ele nunca vai na sua casa para fazer uma oração. Diga o bom dia que ele fez uma oração lá na sua casa. Me diga, quando você me disser assim. Sabia disso? E a gente deve aprender. Hoje Jesus deu isso aqui, você vai aprender. E até eu estou aprendendo, irmão. Quando eu vou na casa, tem que fazer isso também. Porque a palavra de Deus, quando ela vem primeiro para quem prega, e depois vem para a igreja. Eu vou estar aqui, é você não, é comigo também. Eu estou precisando. Se você não precisar, eu estou precisando. Aleluia! Porque tem momento que a gente olha assim, verdadeiramente, a situação é difícil. Mas como aprender mesmo assim? Eita Jesus, realmente a situação da irmã, meu Deus do céu, misericórdia. Na minha vida era assim, Jesus, é verdade, mas eu não vou aceitar, Jesus, tu vai mudar esse quadro. É isso, irmão, a igreja é isso. Então Paulo estava dizendo a você, tenha cuidado, traga a palavra positiva, irmão. Deus te chamou para ser cheio do Espírito, para profetizar, aleluia, crescimento, rapaz. Crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Como é um estudo da palavra de Deus, eu não sei dar estudo, eu sei dar uma palavra, mas às vezes a gente tenta, irmão, trazer para a igreja uma palavra que a gente possa, né, alimentar-nos, né? E quando a gente chegar em casa, e quando a gente vê aquela situação, aí vai dizer, o irmão Luiz pregou naquele dia, olha aí, ó. É verdade mesmo. Acontece ou não acontece, irmão? Acontece. Irmão, não sabe nada. Irmão, temos cuidado. Amém, meus irmãos? Tenhamos cuidado. Às vezes fala até do pastor da igreja. Irmão, pare aí. Stop. Vamos fazer logo. Vamos cantar 3 hinos aqui. Se não gostar de orar, irmão, pega as malas e vai-se embora. Amém, meus irmãos? Coisa boa a gente falar de Jesus, irmão. Jesus. Ele é. Então, torna um ciclo vicioso. Também beber vinho é ocupar o coração com coisas que Deus não se agrada. Vamos ler o versículo, Lucas capítulo 21, versículo 34. Mas irmão, você vai falar cheio do Espírito e precisa disso, né? É a palavra que está dizendo, eu vou fazer o quê? A palavra de Deus que está mandando a gente nos brindar, né? A gente tem que seguir a palavra, aquilo que está ensinando. Né, irmã Maria? Tem que seguir aquilo que está dizendo a Bíblia. Mas ser cheio, seja cheio, mas o que eu vou fazer para ser cheio? Não se embriague com vinho que a contenda, mas cheio do Espírito. Né? Mas pode estar dizendo primeiro, não se embriague. Tenha cuidado. Mas se encha do Espírito. Mansidão, domínio próprio. Né, irmão? Amor, caridade. Só positivo, para frente. Tem gente, irmão, que leva você para frente, né?
Nós conhecemos Cleves há muitos anos, né? Mas Vinícius conhecemos há pouco, não é pouco tempo, conhecemos há muitos anos, assim, aproximação, mas é mais perto. Mas as palavras sempre de frente, vão para frente. E essa pessoa, a gente se sente bem quando está perto dessas pessoas. Aquelas pessoas trazem paz para nós. Quando a gente chega naquela casa, a gente sente paz, irmão. Sabe o que é isso? É ser cheio do Espírito. Glória ao nome do Senhor. E é bom quando alguém sente paz quando está perto de você. Se alguém procura estar perto de você é porque sente paz na sua vida. E essa paz, ela influencia, irmão. Ela é um aroma suave. Ela é um cheiro suave. É por isso que você, alguém sempre tem que estar ali perto de você. Você chega na igreja, alguém chega por perto ali de você, está apanhando um pouquinho, porque quer estar perto de você. Isso é bom, coisa boa, irmão. É estar perto de Cristo, irmão, que está cheio do Espírito, irmão, e está cheio da graça de Deus. Porque aquilo, irmão, incendeia, aquilo transmite para nós pais. Glória, aleluia. Glória ao nome de Jesus. E isso é bom demais, irmãos. A gente vai encontrando amizade nesse caminho por aí, né? E essas amizades, irmãos, nos levam para o trono de Deus, para a vontade de Deus. Mas as setas malignas, elas serão jogadas, irmão. E a gente tem que ter cuidado para não perder aquilo ali, para a gente ficar dependente daquelas coisas, né? E Paulo estava orientando para a igreja naquele dia. Lucas 21:34. Quem vai ler? E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e embriagueis, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. De improviso aquele dia, veja, tenha cuidado. Aqui Lucas está falando, né? Dando a orientação, tenha cuidado com embriaguez, isso aí, porque isso aí vai tirar a sua visão. Glutonaria. Então aqui ele está dizendo no termo material, mas Paulo estava explicando lá no termo espiritual, mas também material. Paulo estava trazendo ali uma palavra para que eles pudessem ter cuidado e não se embriagasse com aquelas coisas, não levasse para si, não deixasse descer o coração, não ocupasse aqui no seu coração. Amém, meus irmãos? Porque quando desce para aqui, tá bom, irmão. Então a gente temos que ter esse cuidado. É o segundo ponto para a gente terminar, né, que o tempo já está. Efésios capítulo 5, verso 18, né? Não está querendo somente explicar sobre, Efésios capítulo 5, verso 18, não está querendo somente explicar sobre as consequências de se embriagar com vinho, mas convidar o homem para se aproximar mais de Deus, se aproximar mais dele e se afastar dos costumes antigos e se encher de Deus. Então Paulo estava querendo trazer ali que eles deixassem, isso era um costume que eles tinham antigo. Então Paulo estava dizendo, abandone esse costume, né? Que iam para ali, né? Se embriagavam, perdiam o contato, esqueciam Deus naquele momento. E Paulo estava dizendo aí, se preparem. E aqui Lucas escrevendo, ele dizia, porque se vocês estiverem nessa situação, o Senhor vai vir te pegar de surpresa. Amém, meus irmãos? Então, que a gente possa ter esse cuidado. Aí diz aqui, beber vinho, não tem domínio próprio. Beber vinho também, ele chama, eu estava escrevendo aqui, chama a atenção para si. Você já viu uma pessoa quando está alcoólatra, né? Ele chama a atenção para si, né? Ele, você vê, ele está embriagado, ele é tudo, né? Ele é tudo, ele pode fazer tudo, né? E Paulo estava dizendo, tenha cuidado, porque essas palavras ela vem e tira o nosso equilíbrio, tira a nossa fé, arranca aquilo que tem no nosso coração, amém? E Deus estava dizendo, não se embriague com esse vinho, não deixe isso romper o seu coração, amém, meus irmãos? Que a gente possa guardar essa palavra, amém, meus irmãos? Que a gente possa ter palavras positivas, assim como nós falamos aqui, né? Talvez não foi a palavra que você esperava, né? Mas sempre uma palavra que vai levar para nós um conhecimento, amém, meus irmãos? Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, né? E que a gente possa ser uma bênção. Quer ser cheio do Espírito? Então tenha cuidado, amém, meus irmãos? E que a gente possa levar
né, for fazer uma visita aos nossos irmãos, nossos amigos, né, levar sempre palavra positiva. E se alguém trouxer uma palavra negativa, não aceite. Simplesmente. Não vou me embriagar. Amém, meus irmãos? Não vou me embriagar com essa palavra. Por quê? Porque quando a gente se embriaga, quando a gente se embriaga, quando a gente toma aquela palavra para nós, aquilo tira aquilo que a gente tem, a confiança, né? Tira o equilíbrio, torna a gente dependente daquilo, que a palavra ela vai ficar dizer assim, verdadeiramente. Mas a gente não pode aceitar. Amém, meus irmãos? Ore por nós, ore pela minha esposa, pelos meus 2 filhos, para que Deus continue nos abençoando. E eu acredito que essa palavra ela vai tratar em nossas vidas. Eu estou saindo daqui regozijado com essa palavra. E eu acredito que o Senhor, Ele também tem falado no nosso coração, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Espírito, Espírito, liberte-se como fogo, vem com quem posse, e através do nosso diálono, amigo, nosso irmão Wilson, que os irmãos coloquem em seu coração. O Wilson já é de longa data, a gente já se conhece de longas datas, e ali de muito tempo, a gente nem pensava em servir a Jesus ainda, mas nós temos que agradecer a Deus por tudo. Eu tenho 2 avisos, irmão, para passar para a campanha. O primeiro aviso, irmão, nós já encontramos a pessoa que faça a camisa, a frente da campanha. Eu sou um pouco agoniado, porque já estava ali, e eu gosto de fazer minhas coisas logo, não gosto de deixar nada para a última hora. A camisa, irmão, custa R$25. A gente pegou uma promoção boa, a camisa de algodão, R$25. E o nosso irmão Isaac vai ficar responsável de pegar o nome das pessoas que queira. Nós já conversamos com o nosso presidente e também com o nosso evangelista, estamos esperando somente a palavra dele, para que nós lutamos a fazer a campanha para novembro, não vai ser dezembro. Dezembro é muito corrido para todo mundo, principalmente para as irmãs, e nós vamos lutar em novembro, ou antes da escola bíblica, ou depois da escola bíblica de Obreiro. Aos irmãos vão se programando aí, no mês de agosto, nós já começar a ver se paga a metade das camisas, e quando a gente for buscar pagar a outra metade, porque nós vamos fazer aqui um grande coral aqui na campanha para a glória de Deus, para nós louvar o Senhor. E ver aqui, Deus vai fazer milagre, e nós estamos aqui para adorar a Deus. E o outro aviso é que a campanha, a gente estava conversando com o Isaac, conversando já com o nosso prefeito, ele já autorizou. Nós saímos no sábado à noite, à meia-noite, mas nós precisamos fazer algumas visitas com as irmãs. Nós íamos fazer domingo, mas domingo passar só ver o homem. Aí fica um pouco chato para chegar na casa das irmãs, somente homem. Mas se chegar a mulher amanhã com as irmãs, nós vamos fazer alguma visita, algumas irmãs que estão enfermas, que estão doentes, e também vamos evangelizar para a glória de Deus. Hoje, o presbítero também sugeriu que ficasse evangelizado no sábado à noite. No domingo, os irmãos ficam com a família, tem alguma coisa para fazer, e o sábado à noite fica mais propício. A gente encontra mais gente na rua no sábado à noite do que pelo domingo à tarde. Muita gente passa, está tudo fechado, muita gente passa, o povo não sai, e no sábado à noite está todo mundo lá, muita gente na rua, e é mais fácil para evangelizar, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos chamar o nosso irmão Vinícius, ele vai aqui trazer o aviso,
E nosso concreto vai estar orando, agradecendo a Deus nesta noite. Os irmãos, com saúde, com a paz do Senhor Jesus.